pergunta que sempre chega, né? É o seguinte, o cliente sempre tem razão? Exato, então para mim é isso, né? Do cliente sempre ter razão. Eu acho que o que eu tiro de lição sempre dessa mensagem é justamente de você tirar o ego, de você não, porque muitas vezes o programador entra numa posição defensiva de não, o usuário final é um estúpido. Tem o arrogantezão. E quando eu falo isso, eu estou pensando também no Renzo, como o Moacir fala, eu estou pensando no Renzo de uns 5, 10 anos atrás. Ah, não, mas o usuário é muito burro. Eu sou engenheiro aqui, pensei um tempão no que foi feito. Então, esse posicionamento de o cliente tem razão, para mim, ele se traduz no ponto que eu falei, de você ter a empatia, partir de boa vontade do seu cliente, para entender e realmente analisar sem colocar, sem preconceito. Analisar a opinião dele, ver os prós e os contras e ver se faz sentido. E isso, para mim, é o que está aí conectado com razão. O cliente tem razão. Principalmente se ele vota com dinheiro, né? Quando ele vota com dinheiro, se ele não está comprando, ele tem razão completamente. E aí, se você, depois de usar a empatia, de fizer essa análise e quebrar um preconceito, montar um pós-conceito e ver que ele é estúpido, aí ele é estúpido e aí foda-se. Você entendeu? Eu acho que assim, o cliente nem sempre tem razão, você entendeu? E é o lance também que o Renzo falou, às vezes se você ouvir todo mundo, você não ouve ninguém. Entendeu? Tem que ter um balanço, um consenso. E aproveitando a sessão de perguntas, né? Outra pergunta que o pessoal sempre faz é como fazer quando o meu cliente não me deixa fazer o meu trabalho? O que você acha, Renzo? Essa é uma excelente, né? E eu acho que isso faz bastante sentido. Quando você fala, então, de cliente interno, eu acho que esse é uma boa, né? Teu cliente interno, aquele piozão que tá lá, cada meia hora ele brota lá na tua mesa, dá aquele tapinha nas costas. Oi, e aí, tá pronto? Oi, e aí, tá pronto? Oi, e aí, tá... Cara, não tinha coisa que me deixa... Quer me deixar louco é esse... Oi, e aí, tá pronto? Então, eu acho que é o seguinte... Se ele não te deixa trabalhar, eu acho que, primeiro de tudo, isso qualquer cliente em geral, primeiro de tudo, é setar bem o limite, né? E mesmo que seja com o teu cliente, fala, olha, se você vier aqui de meia em meia hora, vai demorar mais. Então, se você tem o objetivo de que eu entregue isso aqui com uma certa velocidade, eu preciso ter um tempo para me concentrar. Isso aqui é um trabalho intelectual, então eu preciso de um tempo de concentração. E toda vez que você vem aqui, quando você coloca o dedo nas minhas costas, eu vou demorar 1 hora para voltar para o fluxo. Então, cada vez que você vir aqui, considera como uma vez de atraso. Então, acho que deixar claro quais são as limitações para você poder fazer o que tem que ser feito. E assim, se isso não for entendido pelo outro lado, potencialmente você pode ter que demitir esse cliente. Tá? Seja ele interno ou externo, você vai ter que se demitir. Nem que seja o demitir que eu estou falando, você vai ter que encerrar o relacionamento. Sim. Às vezes pedir demissão, às vezes demitir a pessoa se você é o responsável pelo emprego da pessoa mesmo, ou se é o cliente realmente falar, olha, toma aqui teu dinheiro de volta, eu não vou conseguir resolver o seu problema e tá tudo certo, vida que segue. Esse para mim são os caminhos possíveis aí. E você, Mo, o que faz aí no dia a dia? Eu concordo com você, e acho que essa pergunta também pode ser interpretada de uma outra forma, que é quando o cara quer vir e colocar e explicar, olha, eu quero que você faça um site que tenha essa funcionalidade, então o site você vai clicar nesse botão e vai aparecer esse texto aqui, e aí você vai fazer uma função, e essa função vai fazer o cálculo. Então, o cara está desenvolvendo o site para você, o cara está desenvolvendo o sistema para você. E aí, nesses casos, o que eu faço é chegar no cara e falar assim, não, calma aí, você está me pagando para eu trazer essa solução para você, entendeu? Você não está me pagando porque senão você vira um executor de demandas, você entendeu? Então, eu tenho o know-how para saber se clicar nesse botão faz mais sentido do que, sei lá, simplesmente fazer uma rolagem automática. Enfim, a gente pode exemplificar de várias formas, né? Mas é você se impor
e fala assim, olha, é o seguinte, você está me pagando para eu fazer o meu trabalho, por favor, me deixe fazer o meu trabalho, você entendeu? E cai na mesma situação do Renzo. E às vezes é só opinião, né? E às vezes é só opinião. Por exemplo, o meu sogro foi falando também de marketing, falei, olha, tenta fazer aqui umas promoções aqui no Google, etc. Ele colocou e não converteu, né? Aí eu falei, olha, vamos fazer um vídeo explicativo, até foi a minha esposa para fazer porque ela manja, né? Vamos fazer um vídeo explicativo do processo para fazer um envio de fotos para ser revelado. Bicho, primeiro você vai no site, você executa a compra, aí você tem que finalizar a compra para depois abrir um outro pedido para enviar a foto. Eu falei, meu, isso não vai funcionar hoje em dia. Você já tinha que estar enviando a foto, teria que praticamente ser o primeiro passo. A pessoa já está presa ali, né? Então, E ele demitiu o sistema. Ele desligou o sistema por enquanto. Ele falou, realmente, não vai dar para fazer isso agora. Não é uma solução. Enquanto não resolver este problema no sistema que ele tem de usabilidade, não dá para utilizar o sistema, né? Então, é mais ou menos por aí. E aproveitando aqui, o Geisler fez um comentário, né? Ele falou que o aproveitando, entre aspas, também me deixa doido, né? Aproveitando que você está fazendo isso, e aí coloca mais uma demanda urgente aí, entuba junto no pacote. Geisler, para você fazer isso, cara, para você barrar isso, é se impor. Você entendeu? E falar assim, olha, primeiro, se você tiver feito um contrato de escopo fechado, ou se você... E quando a gente fala contrato aqui, não necessariamente é um contrato com o cliente. Um acordo verbal não deixa de ser um contrato, tá? Então, se no começo da semana você fez um acordo com o seu chefe, por exemplo, que você ia trabalhar em 3 tarefas diferentes, e ele chega com uma 4ª tarefa, ele está quebrando... Não é que ele está quebrando o contrato, ele está pedindo uma alteração no contrato, é isso. E aí você vira e fala assim, tá bom, eu posso fazer isso, mas pode ser que eu precise trabalhar mais, pode ser que eu precise trabalhar até depois do horário, você vai precisar me pagar hora extra, pode ser que eu despriorize outra tarefa, então se tinha aquelas 3 e vai entrar uma 4ª, pode ser que a gente tire a 3ª e coloque essa tarefa no lugar, ou então você simplesmente vira e fala, não dá. Entendeu? E aí eu na realidade eu sempre joguei a responsa pro outro lado, porque se ele tá pedindo e ele define as prioridades, eu falo, olha, tem essas outras 3 aqui. Os prazos que a gente estava acordado, como tem esse novo dado, eles vão ser alterados. Isso aqui que eu ia entregar semana que vem, tá tudo ok eu entregar para daqui 3 semanas? E aí eu repasso a pergunta, porque você tá compartilhando a decisão. Fala, eu não tô te falando que eu não vou fazer, tô te falando qual é a consequência e como você que está escolhendo colocar isso, você vai escolher comigo qual é a prioridade. E, de novo, relembra do que eu falei, por isso que eu contei a historinha lá do e-mail. E aí você pega, conforme conversamos, né, e acordamos, essas foram as opções, estamos colocando o prazo das outras 3 tarefas para frente por causa dessa tarefa mais prioritária. Está todo mundo ok? Entendeu? Então, alinhar isso é fundamental. Mas manda aí, desculpa ter te cortado. Não, é isso aí. É justamente esse, né? O combinado não sai caro, né? Sim, não deixa a ponta solta. Não, vou ficar quieto aqui para ver se as coisas se resolvem sozinhas. Eu acho que ele entendeu. Nunca ache, coloque por escrito que você vai ver que muitas vezes quando você manda esse segundo e-mail, alguém vai lá e fala, não, peraí, eu não entendi que essa outra demanda aqui ia ser atrasada, não, e essa é a mais importante. Então, o fato de escrever realça e denota e deixa fundamentado a decisão que foi tomada. Desculpa. Pode falar. Você vê que o problema, ele sempre... O problema nunca é técnico, o problema é sempre comunicação. Você entendeu? É como você se comunica e como você define o que como você define as coisas e comunica o que foi definido. Você entendeu? É o lance do soft skill, tipo, é difícil. É difícil. O soft skill é uma arte. Você. E você só consegue se desenvolver nisso praticando, não tem outro jeito. E aproveitando... E quando você entende que a decisão é compartilhada, isso é libertador, né? E o Geisler vai entender porque a gente conversou recentemente sobre isso, né?
O Jason falou de uma vaga aqui que eu mandei aí, inclusive tinha colocado o nome dele aí para uma vaga que eu indiquei, e ele falou, Renzo, mas eu não sei esse tópico que está aqui. Eu falei, na hora do processo, você fala assim, eu não sei esse tópico que está aqui, mas eu vou aprender, vou fazer o meu melhor possível. Se o outro lado estiver disposto a esperar ou a entender que você vai ter que aprender aquilo, mas você demonstrar boa vontade, isso foi uma decisão compartilhada. O que não pode fazer é você falar, não vou falar nada que eu não sei nisso, e aí eu espero que as coisas... Eu dou um jeito de estudar depois. Aí você deixou o teu cliente no escuro. O cliente não tinha aquela informação. Então, se ele vier, digamos, te cobrar de responsabilidade depois por isso, ele vai estar correto. Agora, se você foi claro no início, se você disse, olha, eu não sei essa tecnologia aqui, eu vou ter que estudar, então é um risco para dentro do projeto, você está disposto a correr? A partir do momento que ele disser sim, a decisão foi compartilhada e está tudo certo.